Imagine viver em uma mansão luxuosa, cercado de riquezas, mas completamente sozinho. Victor Galvez sempre acreditou que o sucesso estava em controlar tudo ao seu redor, até que uma fotografia perdida e uma empregada inesperada mudam o curso de sua vida para sempre. Quem é Clara e o que ela realmente quer? Quando os segredos do passado ressurgem, Victor é forçado a confrontar uma verdade devastadora que ele tentou esquecer. Prepare-se para uma história de amor perdido, reencontros emocionantes e a descoberta do que realmente significa ser uma família. Mas cuidado, nada é o que parece e cada revelação pode mudar tudo. Você está pronto para descobrir a verdade? Amélia, você sabe que essa casa não funciona sem você. A voz de Victor era firme, mas não escondia o desconforto. Amélia olhou para ele, o semblante calmo, como sempre. Havia trabalhado naquela casa por quase 2 décadas e conhecia Victor o suficiente para entender o que ele realmente queria dizer. Senhor Galvez, eu já fiquei mais tempo do que deveria. Minha filha precisa de mim agora, e é hora de eu ir. Sua resposta foi tão gentil quanto definitiva. Victor franziu a testa, recostando-se na cadeira de couro no escritório. O silêncio tomou conta da sala por alguns instantes, antes que ele balançasse a cabeça. Família, sempre arruinando planos. Ele murmurou para si mesmo, mas Amélia ouviu. Talvez seja por isso que o senhor sempre evita tê-la. Ela respondeu sorrindo levemente, mas sem desafiar demais. Ele a observou sair do escritório com passos firmes. Não gostava de despedidas, muito menos de mudanças. No entanto, na manhã seguinte, a mudança chegou na forma de Clara, a nova empregada. Então, você é a substituta de Amélia? Victor perguntou enquanto ajustava os punhos da camisa. Sim, senhor. Espero atender às suas expectativas. Clara mantinha a cabeça baixa, a voz controlada. Victor a analisou brevemente. Jovem, aparentemente discreta, mas algo em sua postura parecia rígido demais, como se estivesse em alerta constante. Ele não tinha tempo para se aprofundar em pensamentos, apenas acenou com a cabeça. Bom, não gosto de surpresas. Faça seu trabalho e tudo ficará bem. Clara assentiu, movendo-se rapidamente para organizar a casa. Ele a seguiu com os olhos por alguns instantes antes de se perder em suas próprias reflexões. Algo em sua presença parecia deslocado, mas ele descartou a sensação, concentrando-se novamente em seus negócios. Enquanto Clara ajustava as cortinas no andar de cima, ela olhou pela janela, respirando fundo. Estar ali não era apenas um trabalho, era uma oportunidade de respostas. Victor observava a mansão pela tela do computador, as imagens das câmeras de segurança alternando-se de um cômodo para outro. Ele havia instalado o sistema há anos, mas raramente o usava. Agora, sentia-se compelido a testar a nova empregada. Vamos ver o quanto você é confiável, Clara, murmurou para si mesmo. Deixando o cofre no escritório parcialmente aberto, ele saiu da casa naquela manhã, sem mencionar nada. A tarde passou sem incidentes, mas ao revisar as gravações, ele percebeu algo intrigante. Na tela, Clara entrava no escritório. Victor apertou os olhos, observando enquanto ela ignorava o cofre e movia-se em direção à prateleira de livros. Sua respiração ficou mais pesada quando a viu pegar um álbum de fotos antigo. Clara folheou as páginas lentamente até parar em uma específica. Depois de alguns segundos, ela retirou uma fotografia e a guardou no bolso. Victor pausou o vídeo, sentindo um misto de raiva e curiosidade. Ele reconhecia aquela foto. Era de uma viagem antiga com Rosa, um fragmento de um passado que ele preferia deixar enterrado. Ao chegar em casa, ele encontrou Clara na cozinha, organizando louças. Clara! Sua voz cortou o silêncio como uma lâmina. Ela virou-se rapidamente, os olhos arregalados. Sim, senhor.
Estava no escritório hoje? Ele deu um passo à frente, cruzando os braços. Clara hesitou, mas então assentiu. Sim, senhor. Eu estava limpando lá. Limpando? Ele inclinou a cabeça, os olhos fixos nos dela. Então me diga, por que o cofre estava aberto? E por que falta uma fotografia no meu álbum? Clara empalideceu, os lábios tremendo enquanto tentava responder. Eu posso explicar. Então explique, Victor retrucou, a paciência claramente esgotada. Clara respirou fundo, mas não disse nada. Apenas tirou a foto do bolso e a colocou sobre a mesa. Victor olhou para a imagem, o rosto de Rosa sorrindo para ele. A raiva misturou-se a uma antiga dor, mas ele manteve a compostura. Amanhã, no meu escritório, vamos discutir isso. Ele virou-se abruptamente, deixando Clara sozinha com suas preocupações. Victor estava sentado à mesa de seu escritório, os dedos tamborilando no tampo de madeira enquanto olhava fixamente para Clara. Ela estava de pé diante dele, os olhos fixos no chão, como se esperasse uma sentença. Vou perguntar uma última vez. Victor quebrou o silêncio, a voz cortante. Por que pegou a fotografia? Clara levantou a cabeça devagar. Sua expressão era um misto de medo e determinação. Porque ela é a única pista que tenho. Sua voz era baixa, mas firme. A mulher nessa foto, Rosa, ela é minha mãe. Victor congelou, a surpresa percorrendo-o como um choque. Ele agarrou a fotografia, olhando novamente para o sorriso de Rosa. O passado parecia invadir o presente com uma força que ele não podia controlar. Sua mãe? Ele riu sem humor, balançando a cabeça. Isso não faz sentido. Por que você acha isso? Clara respirou fundo, cruzando os braços como se tentasse se proteger. Minha mãe sempre falou de um homem chamado Victor. Ela disse que ele era meu pai, mas que desapareceu antes de saber sobre mim. Victor se levantou abruptamente, andando de um lado para o outro. A ideia parecia absurda, mas as palavras de Clara faziam eco em memórias enterradas. Isso é ridículo. Eu nunca... Ele parou, olhando novamente para a fotografia. A viagem, o sorriso de Rosa, os momentos que ele havia enterrado com tanto esforço. Eu não vim aqui para dinheiro ou vingança, Sr. Galves, Clara continuou, sua voz carregada de emoção. Vim porque preciso saber a verdade. Victor encarou-a, a mente um turbilhão. Ele queria negar, queria expulsá-la dali, mas algo na voz dela, na determinação de seu olhar, o fez hesitar. E se você estiver errada? Ele perguntou finalmente. Então eu saberei. Mas se estiver certa... Clara fez uma pausa, os olhos se enchendo de lágrimas. Eu preciso saber por que você me deixou. O silêncio encheu o escritório. Victor sentiu o peso das palavras de Clara como uma corrente de ferro ao redor de seu coração. Ele não tinha respostas, apenas lembranças vagas e a sensação de que o passado estava prestes a cobrar seu preço. Victor sentou-se na beira da cama, a fotografia de Rosa nas mãos. A noite estava silenciosa, mas sua mente estava um caos. Ele fechou os olhos e deixou que as memórias há muito enterradas voltassem à tona. Era uma tarde quente e Rosa ria enquanto o vento bagunçava seus cabelos. Eles estavam sentados em um parque, um caderno entre eles. Você sempre quer controlar tudo, Victor. Rosa disse rindo. Nem tudo na vida pode ser planejado. Se eu não planejar, como vou garantir que nosso futuro seja seguro? Ele respondeu, sério. Rosa balançou a cabeça sorrindo. Às vezes, o presente é mais importante. O presente. Victor se lembrou de como, na época, ele havia ignorado as palavras dela. Sua ambição o consumia. Ele queria construir algo sólido, algo que pudesse oferecer a Rosa uma vida perfeita. Mas no processo, ele a perdeu. Ele também se lembrou do dia em que tudo desmoronou.
estava em seu escritório, lidando com investidores insistentes, quando Rosa apareceu. Victor, precisamos conversar. Sua voz estava embargada, mas ele quase não percebeu. Não agora, Rosa. Estou no meio de algo importante. Eu também. Ela respondeu com a voz quebrada. Estou no meio de uma decisão sobre o futuro da nossa vida. Ele não percebeu o peso daquelas palavras até que foi tarde demais. Rosa havia partido e ele nunca teve coragem de procurá-la. De volta ao presente, Victor abriu os olhos. A fotografia parecia mais viva agora, como se carregasse todo o arrependimento que ele havia acumulado. Clara não podia estar mentindo. A linha do tempo fazia sentido e a semelhança era inegável. No dia seguinte, Victor desceu as escadas e encontrou Clara na sala de estar. Ela olhou para ele, nervosa. Vamos conversar com sua mãe. Ele disse, surpreendendo a ambos. Você está falando sério? Clara perguntou hesitante. Se há uma chance de que você esteja certa, precisamos saber a verdade. Victor segurou a fotografia, o olhar fixo no passado. É hora de enfrentar isso. Victor e Clara pararam diante de uma casa modesta, na periferia da cidade. O ar estava carregado de tensão. Clara olhava para a porta como se ela pudesse abrir sozinha, enquanto Victor mantinha o olhar fixo no chão, segurando a fotografia com força. Finalmente, Clara respirou fundo e bateu. A porta foi aberta por uma mulher que, embora envelhecida, mantinha uma postura firme. Rosa. Victor sentiu uma onda de emoções que ele não sabia nomear ao vê-la depois de tanto tempo. Rosa congelou ao ver Victor, os olhos arregalados de surpresa. Victor? Ela sussurrou quase sem acreditar. O que você está fazendo aqui? Antes que ele pudesse responder, Clara entrou na conversa. Mãe, preciso que você me diga a verdade. Sobre ele. Clara apontou para Victor. Ele é meu pai? Rosa piscou várias vezes, como se tentasse processar a cena. Finalmente, fez um gesto para que entrassem. Dentro da casa, o silêncio era opressor até que Rosa falou, a voz carregada de emoção. Eu não sabia que você ainda estava vivo para perguntar isso, Victor. Rosa encarou-o com um misto de tristeza e amargura. Você me deixou. Nunca voltou. Eu não te deixei. Victor interrompeu, sua voz firme. Você foi embora. Eu nunca soube que você estava grávida. Rosa o encarou, incrédula. Como não soube? Helena disse que você sabia. Ela me disse que você não queria mais nada comigo, que sua carreira era mais importante. Victor sentiu o choque atravessá-lo. Helena, a irmã de Rosa. Ele se lembrou das conversas tensas que teve com ela na época, mas jamais imaginou que ela seria capaz de algo assim. Helena mentiu. Victor falou, mais para si mesmo do que para Rosa. Eu nunca teria feito isso. Tudo o que fiz foi para nós dois. Rosa balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Então, todos esses anos, tudo foi um erro? Sua voz quebrou. Clara, que até então havia permanecido calada, deu um passo à frente. Nós não podemos mudar o passado, mas talvez possamos entender o que aconteceu. Rosa olhou para a filha e depois para Victor. Finalmente assentiu. Ela é sua, Victor. Clara é sua filha. O peso das palavras dela caiu sobre ele como um trovão. Victor não sabia como responder. Mas uma coisa era certa, ele precisava fazer algo a respeito. O passado havia sido cruel, mas o futuro ainda estava diante dele. Victor estava sentado no pequeno sofá da casa de Rosa, observando Clara brincar com uma velha caixa de fotos que havia encontrado em um canto da sala. Rosa sentou-se à sua frente, as mãos entrelaçadas no colo. O silêncio entre eles era espesso, mas carregado de emoções não ditas. Eu não sei por onde começar. Victor finalmente falou.
sua voz mais suave do que ele pretendia. Rosa levantou os olhos, um pequeno sorriso cansado surgindo em seus lábios. Talvez seja tarde demais para começar, mas nunca é tarde para tentar. Ele balançou a cabeça, a culpa refletida em seu rosto. Eu passei anos acreditando que estava fazendo o certo, trabalhando para construir algo que pudesse nos sustentar, que pudesse nos dar segurança. Mas tudo o que fiz foi me afastar de você. Eu também cometi erros. Rosa respondeu, os olhos enchendo-se de lágrimas. Eu acreditei em Helena. Achei que você tinha me abandonado. Eu nunca deveria ter ido embora sem falar com você. Victor olhou para ela, o arrependimento quase o sufocando. E Clara? Ele perguntou, gesticulando para a filha. Como você conseguiu criá-la sozinha? Deve ter sido tão difícil. Foi, Rosa admitiu, mas havia um brilho de orgulho em sua voz. Mas valeu a pena. Clara foi minha força durante todos esses anos. Clara olhou para eles, interrompendo o momento. Eu sei que vocês estão tentando se entender, mas... E quanto a mim? Sua voz era firme, mas havia uma vulnerabilidade em seus olhos. Como eu me encaixo nisso tudo? Victor levantou-se, caminhando até ela. Ele hesitou por um momento antes de colocar uma mão em seu ombro. Você é minha filha. Ele disse com um tom que carregava mais certeza do que ele sentia. E se você permitir, eu quero estar na sua vida. Não posso mudar o passado, mas posso tentar construir algo agora. Clara encarou-o por um momento antes de assentir. Vamos ver, mas não vai ser fácil. Victor sorriu levemente. Sabia que não seria fácil, mas pela primeira vez em anos, sentiu que havia um propósito além do trabalho e da solidão. Quando eles deixaram a casa de Rosa naquela noite, Victor segurou a fotografia que havia causado toda essa mudança. Ele a guardou cuidadosamente no bolso do casaco. O passado ainda doía, mas o futuro parecia promissor. Os raios suaves do sol da manhã iluminavam o jardim da mansão de Victor. Ele estava sentado em uma espreguiçadeira, observando Clara e Rosa enquanto plantavam flores em um pequeno canteiro próximo. O riso delas enchia o ar, uma melodia que parecia surreal para Victor. A casa, antes silenciosa e vazia, agora pulsava com vida. Clara correu até ele, uma muda de girassol nas mãos. Você não vai ficar aí parado, vai? Ela perguntou com um sorriso travesso. Precisamos de ajuda. Victor levantou-se, fingindo resmungar. Eu não sei como fui convencido a fazer isso. Não parece algo que um empresário de sucesso deveria estar fazendo. Clara revirou os olhos. Parece algo que um pai deveria estar fazendo. Ele parou, as palavras dela tocando um lugar que ele não sabia que existia. Pai. Era um título que ele nunca pensou que teria, mas que agora carregava com uma mistura de medo e orgulho. Ele pegou a muda de Clara e começou a cavar um pequeno buraco no solo. Rosa, observando a cena, aproximou-se. Sua expressão era de alívio e gratidão. Você realmente mudou, Victor, ela disse, cruzando os braços enquanto olhava para o jardim. Não sei se mudei, ele respondeu sem tirar os olhos do solo. Acho que finalmente estou aprendendo a viver. Ela sorriu e colocou a mão no ombro dele. Estamos vivendo, juntos. É isso que importa. Naquela noite, após o jantar, Victor sentou-se com Clara na biblioteca, um lugar que ele raramente visitava. Clara olhou ao redor, maravilhada com as estantes cheias de livros. Você leu todos esses? Ela perguntou pegando um volume antigo. Muitos deles, ele admitiu. Mas talvez agora eu deva começar a ler histórias que você goste. Podemos escolher algo juntos. Clara riu. Acho que gosto dessa ideia. Victor olhou para ela, uma sensação de paz o invadindo. Ele havia passado anos acreditando que sucesso era medido pelo que possuía, mas Clara e Rosa haviam mostrado que o verdadeiro valor estava nas conexões que ele quase perdeu.
Enquanto apagava as luzes da biblioteca naquela noite, Victor sentiu algo novo: esperança. Não pelo futuro distante, mas pelo que já estava construindo, dia após dia, com aquelas duas mulheres que haviam mudado sua vida.